Gente. Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro de 2026. A mentora apanhou um pouco aqui da tecnologia, mas faz parte das novidades, né? Quando nós estamos vivendo o novo, sempre tem as adaptações. Então, estamos de volta. Todo mundo que entrou depois, bem-vinda. Eu preciso que você tenha em mãos ao menos uma meta estabelecida aí, tá? Para que você possa desfrutar o máximo desse nosso encontro e das estratégias que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Vou retomar algo que eu estava conversando sobre início do ano. As pessoas, às vezes, gente, elas fazem essa coisa de resoluções de ano novo quase como que fosse uma simpatia, sei lá, um negócio assim, meio sem sentido de verdade, né? O real sentido que é você realmente mudar de nível, mudar a sua vida, impactar a sua história, enfim. Elas fazem movidas, né, por esse sentimento de renovação, de mudança, de reinício, de início de ciclo, mas, na verdade, vocês sabem que existe até uma pesquisa que diz que depois de determinados meses, né, em fevereiro ainda, mais 70% das pessoas já esqueceram até o que foi que elas decidiram fazer no ano novo. E por isso eu sempre reforço com vocês alguns pontos que fazem a diferença, que têm feito a diferença para mim. Quando eu falo para vocês que, por exemplo, em 2025 eu realizei coisas de 5 anos em um, não é conversa fiada. Quem está perto de mim, até quem está só acompanhando ali pelas redes sociais, percebe isso, né? E essas coisas não acontecem por acaso, gente, nem por sorte. Elas acontecem porque você tem que ter estratégia, você tem que estar consciente dentro do seu processo, você realmente tem que fazer isso acontecer, e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Como que isso acontece para mim, para as minhas mentoradas que realmente estão vivendo a experiência do método, para que você possa aplicar e construir um 2016 de fato diferente, não movida pela empolgação de início de ano, mas de uma forma realmente clara, estratégica, onde você está 100% consciente dentro desse seu processo, tá? Por isso eu pedi que cada um tivesse ao menos uma meta para esse ano, tá? Não se preocupe se você não está com tudo definido, se você ainda nem tem certeza dessa meta, se é assim mesmo, se não é, tá tudo bem. Eu só quero que você escreva algo, dê o primeiro passo e aí nós vamos construir o restante juntas, não somente hoje, mas durante todo o processo de 2026, tá bom? Bom, queridas, algo que tem feito a diferença para mim, porque eu já fui aquela pessoa do entra ano e sai ano e tá tudo igual, e que no início do ano era empolgada e falava: esse ano vai ser diferente, dessa vez eu vou conseguir, agora sim. E depois de pouco tempo eu entrava de novo naquela corrida dos ratos, né, na roda viva, entrava de novo naquelas padrões repetidos e chegava o fim do ano novamente eu frustrada porque tinha sido tudo igual. Tudo tinha sido um fracasso, né? E aí vinha mais frustração. Gente, eu era uma pessoa tão frustrada fim de ano que vocês nem imaginam, tá? Então, se você conseguiu algo e percebe que você conseguiu, e isso te trouxe algum nível de alegria, parabéns. Você já está bem à frente do que eu estava antes de viver o método. E o que realmente acontece é que as pessoas elas acreditam, gente, quando eu falo que a pessoa que não está desperta, parece que ela está ainda no jardim da infância emocional, não é exagero. Porque as pessoas lá fora, e eu fui uma delas, elas acreditam que só de você listar e de você estar empolgada e dizer esse ano vai ser diferente, dessa vez eu vou mudar, dessa vez vai acontecer, ou algo assim positivo, ou até um entusiasmo que vem naquele momento por força da própria frequência, né, de início de ano, acha que a vida já vai mudar. Mas não é sorte. Para que a vida mude, você precisa entender sobre a frequência, você precisa ter o autoconhecimento, você precisa ter um plano estratégico, você precisa ter rotina. E isso tudo também requer maturidade emocional, porque é a maturidade emocional que faz você entender que as coisas não vão cair do céu. Que não é porque você está empolgada ou porque você está precisando, ou até mesmo porque você está desesperada que as coisas vão acontecer. Para elas acontecerem, existe um passo a passo validado. E é esse o passo a passo que nós usamos aqui no nosso
no nosso método há 10 anos. Por isso que vocês veem pessoas falando, né? Eu vou usar a história da Rosa que está aqui com a gente. Ela fala que ela tinha um sonho há 12 anos, engavetado. Será que nem o início de ano ela não ficou? Agora esse ano vai, esse ano vai. 12 anos o sonho engavetado, e em poucos meses depois dela estar aqui no movimento, o sonho surgiu, aconteceu, e nesses últimos anos esse sonho só evoluiu. Ela falou agora há pouco, vou repetir aqui porque não ficou na gravação. Ela disse que teve um crescimento de 54% das vendas do ano de 2025. 58%, minha gente, quase 60% de crescimento nas vendas de um negócio que ficou engavetado 12 anos em forma de sonho. E que ela veio, deu o primeiro passo, começou, ampliou, ampliou, ampliou e tem buscado sempre o próximo nível. E no último ano bateu aí quase 60% de crescimento nas vendas. Isso tudo, gente, acontece não é por mágica, não é porque ela é a filha favoritinha de Deus, é porque ela tem consciência, maturidade emocional e um plano estratégico aplicado. E eu vou trazer para vocês hoje o que vocês precisam fazer para que os seus sonhos também saiam do papel e evoluam. Porque às vezes o seu sonho está relacionado à evolução do que você tem hoje, né? Então você vai poder fazer isso e de forma consciente construir de fato aquilo que você busca para 2026 e para os anos que virão, tá certo? Então, começando com um desejo, uma busca, uma meta, para que você possa aplicar tudo que eu vou te mostrar aqui hoje. E lembrando, gente, que não basta só você ter meta, não basta só você ter meta smart, que é uma ferramenta muito boa, mas que sozinha não faz nada, sozinha não te leva lá. Quantas pessoas já desenhou meta smart e no final não fez nada? Porque confunde a ferramenta com o processo. A ferramenta é algo que vai te dar apoio, né? Você tem ferramentas, desde como um caderno e uma caneta, são ferramentas, mas não é o caderno e a caneta que vão me levar onde eu desejo. Eles vão me dar uma parte da estrutura que eu preciso para construir isso. Eu vou escrever, vou fazer meus exercícios terapêuticos, mas só eles não vão me levar lá. Usar uma ferramenta de meta smart não vai te levar lá. Vai clarificar, vai deixar as coisas mais bem definidas, mais bem estruturadas, mas se você não fizer o todo, não vai acontecer. E é aí que a maioria das pessoas falham, porque elas não fazem nem meta smart. Muita gente nem no papel coloca. Ela só tem um desejo. E a vida não é assim. Por isso que eu falo que é o jardim da infância. Essas pessoas elas estão no jardim da infância emocional, achando só porque elas querem muito, achando que só porque às vezes elas até estão desesperadas as coisas vão acontecer. E aí tem gente que até fica com raiva de Deus, né? Eu estou desesperada e Deus não faz nada. É aí a manipuladora, né? Quer manipular até mesmo Deus para fazer seus desejos. Mas não é assim que funciona, gente. Se existe uma coisa que há no universo, é justiça. Vocês já ouviram dizer que a chuva cai para todo mundo, para justos e injustos, e o Jacob está batendo na porta. Eu passo o dia sendo perseguida, gente. Era 5 crianças, agora são 3. Dia e noite. Onde eu estou, eles me acham. Então, você precisa entender, você precisa ter essa clareza para que você consiga construir os seus sonhos. E uma das coisas que eu sempre falo dentro dos exercícios terapêuticos, dentro de eventos, dentro da própria mentoria, é o ser para ter. Anota isso aí, gente, ser para ter. Porque toda a nossa construção de hoje, ela vai passar por isso, no ser para ter, porque a gente não acredita que é a sorte que vai fazer por nós, a gente não acredita, né, nem em simpatia. Tem gente que faz a lista de metas como se fosse uma simpatia, né? Só de fazer aquela mandinguinha ali já vai acontecer. Eita, se fosse fácil assim, hein? Oh, meu Deus! Ainda bem que por aqui eu nunca disse que ia ser fácil, mas eu sempre garanti que funciona, dá certo e acontece. Então, queridas, o ser para ter
vai ser a nossa estrutura base para a realização daquilo que você determinou aí e até de outras coisas que você vai tendo clareza no decorrer do dia e vai incluindo aí na sua lista, tá? Não fica achando que só acontece se você colocar no dia primeiro, não, até porque hoje é dia 2. Então, o ser para ter vai ser o que vai embasar o nosso processo. Vocês entendem já, quem é do movimento já entende, mesmo você que só participou de um evento, teve só o primeiro contato, você já entende que existe uma matemática no universo, que aqui a gente chama de matemática do sucesso. Então, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha, passa por esse processo matemático. E se você não tiver na frequência do seu sonho, você vai lutar, você vai se lascar, você vai até se ofender com Deus, achando que ele tem filhos favoritos, porque você vê o coleguinha do lado, né? A vida evoluindo, avançando, crescendo, prosperando, e você não. Mas na verdade é porque você está totalmente fora da frequência. E se você não estiver na frequência, você não joga o jogo. A frequência, gente, é o que move esse universo, a energia é o que move esse mundo, entende? Por isso que eu falei que a gente não acredita que o único momento que você pode planejar é o começo do ano, mas a gente também não é boba, a gente sabe da frequência de renovação. Então, nós vamos usar essa frequência a nosso favor. E quando você não entende, nós temos até alguns exercícios terapêuticos para que você comece a trabalhar nessa questão da matemática do sucesso e equalizar a frequência do seu sonho com a sua frequência, porque senão, se o seu sonho está aqui e a sua frequência está aqui, você vai ter que se esforçar demais. E às vezes você até vai se frustrar, não vai conseguir. Então, nós buscamos aqui dentro do método fazer o quê? Essa equalização para que você e o seu sonho estejam na mesma frequência, tá? Senão você vai ralar muito, vai sofrer muito, vai se lascar muito e as coisas não vão acontecer. Você vai terminar o ano de novo frustrada, achando que tem alguma coisa errada na sua vida. Tem alguma coisa errada. Eu pensava isso, gente. Meu Deus, deve ter alguma coisa errada comigo. Não é possível. Eu me esforço tanto. Eu sempre fui muito estudiosa. Eu sempre fui muito dedicada, disciplinada. Gente, rotina para mim é a coisa mais incrível do mundo. É prazeroso para mim ter uma rotina, sabe? E são as coisas que a gente aprende por aí que são necessárias para você construir algo. E de fato são, né? Elas de fato são necessárias, só que sem a frequência certa, tudo isso exige muito esforço, muito tempo. E às vezes você não tem energia suficiente para esse esforço e esse tempo todo, e aí você desiste. E aí você começa a acreditar que é porque para você é diferente, é mais difícil, tá? Mas não é nada disso, é porque você não aprendeu a jogar o jogo da frequência. E quando você aprende a jogar esse jogo, as coisas começam a fluir. É a hora que as mulheres da mentoria dizem: Andréia, parece mágica. Aí eu falo: não é mágica, é método. Nos últimos meses agora do ano, né? Algumas novas alunas da mentoria tiveram essa surpresa, fizeram metas e rapidamente as coisas começaram a acontecer e a pessoa ficou impressionada. Andréia, nossa, parece mágica. E eu falei a minha resposta de sempre: não é mágica, é método. As coisas realmente fluem mais rápido quando você consegue alinhar sua frequência com a frequência do seu sonho, tá? E como eu faço isso, Andréia? Bom, tem um exercício que nós vamos fazer daqui a pouquinho para você entender essa frequência e para você trabalhar a sua frequência em cima disso, tá? Tem também uma rotina diária que eu vou direcionar vocês aqui, então preciso que vocês anotem tudo, coloquem em prática e compartilhem no grupo que você está, como tem sido a sua rotina, que eu vou te ensinar aqui hoje. Tudo que você vai ouvir aqui, você precisa realizar pelo menos. Assim, se você não tiver com muitas metas, pelo menos 21 dias, tá? Não dá para ser menos que isso, porque não é mágica, é método, tá? Pelo menos 21 dias você vai fazer isso. Mas se você fizer 21 dias, eu garanto que você vai continuar fazendo. Sabe por quê? Porque você não é boba. Você vai ver sua vida fluindo, você vai dizer, isso aqui é bom, eu vou continuar. O ideal é que você faça isso sempre, porque aqui dentro do movimento nós estamos construindo um estilo de vida. Não é uma mágica, não é um analgésico que você está com a dor, toma um comprimido, a dor passa e pronto, não precisa tomar outro. Aqui nós estamos construindo um estilo de vida, ok? Então, certamente se você fizer os 21 dias mínimo, você vai querer continuar, porque você não
é boba nem nada. Você vai ver sua vida fluindo, você vai começar a falar no grupo: Nossa, parece mágica! E eu vou ter que responder para você: Não é mágica, é método. Então, o que você precisa fazer, depois de você ter a sua listinha de metas, é trabalhar em você. Porque a gente se preocupa muito na parte estratégica, na parte comportamental. O que eu vou fazer? É óbvio que o que fazer também é importante, né, gente? Porque as coisas não vão acontecer do nada. Mas nós temos uma estrutura base, que é o ser, que compõe a base, o pilar, né, principal, a estrutura, onde tudo vai se montar. Então, o ser é a base. O meio dessa estrutura é o fazer. Obviamente, você vai ter que ter rotina, você vai ter que ter um plano estratégico, você vai ter que executar esse plano diariamente, não dá para ser só de vez em quando ou quando der. Então, o fazer está ali no meio. E o topo dessa pirâmide é o quê? É o resultado, é o ter, é aquilo que você vai conquistar, certo? Se você inverter essa pirâmide, inclusive ela está lá no meu livro número 1, do Solta a Corda da Escassez, empreendedora, e eu falo dessa pirâmide, que você não pode inverter, e é o que a maioria das pessoas faz, a gente se lasca no fazer, esquece o ser e não consegue o ter, e aí se frustra, tá? Então, o foco tem que ser em você, em segundo lugar, na sua rotina, bem estruturada, bem estratégica, e a consequência vai ser as conquistas mais rápidas, mais intensas, ok? E não é mágica, é método. Não é falsa promessa. Se fizer, acontece. Todo mundo que já fez, aconteceu. Acabei de falar a história da Rosa aqui, que passou 12 anos com o sonho engavetado. Em poucos meses ela já tinha realizado esse sonho depois que ela entrou aqui. E várias de vocês que estão aqui, né? Inclusive, quem quiser comentar aí alguma experiência dessa, comenta aí no chat para as que são novas verem que realmente o método funciona para todo mundo que aplica. Não é para umas sim e outras não, para quem tem sorte, para quem isso, para quem aquilo, não. É todo mundo que aplica tem resultado, tá? Então compartilhe aí no chat para fortalecer aí as que estão chegando agora, para elas sentirem essa potência que o nosso método tem. Então, queridas, o que que você vai precisar fazer em relação ao ser? Primeira coisa que eu quero te perguntar é quem você se torna quando pelo menos uma dessas suas metas se realiza? Quem você se torna? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, respirasse profundamente, bem devagar. Quero que você visualize uma das suas metas, a mais importante para você. Traz essa imagem, traga essa imagem para você. Vai respirando e trazendo a imagem desse seu sonho se realizando com riqueza de detalhes. Começa a imaginar quem você se torna, qual é o seu nível de energia físico, mental, emocional quando você realiza isso, quais são os sentimentos que te conectam com essa realização. Começa a observar isso. Começa a perceber esses detalhes, vai criando uma imagem com detalhes e vai observando a sua postura corporal, vai observando a sua fisionomia, o seu nível de energia, o local onde você se encontra. Vai observando cada detalhe. Quem está com você, onde você está quando você realiza esse sonho. Observa, se conecta, percebe, sente. Deixa existir essa imagem e observa quais são os sentimentos. Observe quem você se torna. O que que é diferente em você, emocionalmente falando, no seu nível de autoconfiança, de se bancar, de segurança, de autoconfiança, tudo aquilo que te conecta com essa conquista. Quem é você dessa conquista? Quero que você se conecte agora com esses sentimentos que estão aí, com essa percepção de capacidade, com essa percepção de realização, de força, de coragem, de que eu posso, de merecimento. Se conecta com a sua essência quando você conquista essa sua meta. Sente, percebe
E agora eu quero que você, bem devagar, abra os seus olhos e escreva aí no seu papel quem você se torna quando você realiza esse sonho. Em todos os sentidos: emocional, posicionamento, sua postura, sua segurança, seu nível de energia. Quero que você observe, até mesmo se você muda as suas características em termos de se sentir mais elegante. O que que você percebe de mudança quando você conquista isso dentro de você? Faz uma lista sem deixar para depois, tá? Não pode ter preguiça nessa hora. Deixa fluir todos os sentimentos, tudo que você percebeu sobre si mesma, sobre a sua versão conquistadora. Quero que você traga para o papel, descrevendo como se você estivesse compartilhando com alguém. Eu me senti assim, assim, assado, eu me vi dessa forma, eu me vi desse jeito. Se você percebeu características físicas específicas, você coloca. Nível de energia, sentimentos, principalmente os sentimentos. Descreve. Descreve com riqueza de detalhes. Vou deixar mais um minutinho aí para você concluir essa descrição, todos os detalhes. Vai concluindo quem você se torna. E enquanto você vai concluindo, eu quero reforçar que o que te leva para onde você deseja ir e além, até para lugares que você nunca imaginou, para conquistas que você nunca nem sonhou, é essa transformação aí. É você perseguir essa sua versão, esse seu nível de energia, esse seu posicionamento, essa frequência de sentimentos. E eu quero agora que você compare como você se sente hoje, como você se percebe hoje, a essa percepção que você teve aí no exercício. Quero que você compare de forma muito honesta. Quero que você diga aí no chat se você está perto ou longe dessa sua versão. Comenta aí, considerando tudo, considerando o nível de energia, considerando sua frequência, considerando tudo aquilo que você percebeu, as emoções predominantes, porque claro que as emoções elas mudam, né? Elas não são fixas. Tem dia que você está triste, tem dia que você está alegre, mas existem as emoções predominantes. Tem gente que vive mais tempo triste do que alegre. Tem gente que está mais tempo sem energia do que com energia. Então, eu quero que você observe nas emoções predominantes, se você está longe ou perto, em tudo aquilo que você percebeu em si mesma nessa visualização, quero que você honestamente compartilhe se você está longe ou perto. Você pode colocar só longe, perto, ou você pode colocar mais detalhes, tá? Da forma que você se sentir à vontade. Olha, muito bem, Marta. Então as coisas já estão acontecendo, porque você está perto. Que maravilha. Minhas percepções me deixaram assustadas. Quer compartilhar por que, Rosa, que te deixaram assustadas? Estou perto. Muito. Pode ser falando ou você quer que escreve? Pode falar, escrever o que você achar melhor. Quem é o ADM? Quem tiver sem o nome, coloca o nome para eu saber com quem eu estou conversando. Luzia está perto. A Lúcia, estou começando do zero, mas através dessa visualização estou perto. Muito bem, Érica, estou perto. Maravilha. Muito bom. O que que você não pode perder de vista nessa sua construção? A gente trabalha rotina, plano de ação estratégico focado nas nossas metas. Então, o que eu preciso fazer todo dia para que a minha meta aconteça? Isso você tem que fazer, tá, gente? Trabalhar a sua frequência não vai te isentar do trabalho, mas vai acelerar o seu processo, vai te levar com mais leveza, com mais fluidez
em menos tempo, com menos esforço, com menos sacrifício, porque aqui a gente aprende também que dedicação é diferente de sacrifício. Por quê? Porque a gente aprende a desfrutar, descansar, né? Ser gentil com a gente mesma, não se cobrar demais, abrir mão do perfeccionismo, e tudo isso vai deixando a jornada leve. Mas quando você trabalha rotina estratégica, junto com a construção dessa imagem aí, onde todos os dias a primeira coisa que você faz é buscar isso aí que você visualizou, a vida flui, entende? Compartilha, Rosa, com a gente o que que você percebeu. Essas percepções eu já vem tendo, elas já tem algum tempo, só que eu não deixo elas me paralisarem, porque senão eu não estaria aqui. Uhum, Eu tenho, toda vez que eu já conversei isso com a André várias vezes, sempre que eu preciso de socorro, eu vou lá na DM no PV da André e ela me orienta. Inclusive, no final do ano aconteceu. Gratidão. Toda vez que eu vou visualizar meu próximo nível, as minhas próximas conquistas, eu sinto algo sufocante, que é aquela questão dos bloqueios, ainda que a gente tem que, aos pouquinhos, a gente vai desencavando e vai soltando. Eu visualizo, eu tenho clareza anotado no que eu quero, das minhas metas, dos meus objetivos e tudo. Eu sei em números e tudo o que eu quero crescer em 2026. E quando eu coloco no exercício, eu mentalizei para visualizar o que que eu senti. Eu sinto calafrio, eu sinto nó na garganta, eu sinto sufocando. Como se aqui dentro tivesse algo assim que quer me travar, mas eu quero botar ele para fora, mas ele chega que ele trava, aquela coisa angustiante, porque é o medo do próximo nível. Toda vez, mulheres, que eu vou seguir para o próximo nível, isso já vem quase 5 anos que eu tô com a André, isso acontece. Toda vez que eu vou seguir para o próximo nível, isso me acontece. Antes era muito pior, porque às vezes eu pensava em desistir. Por quê? Porque era tanto bloqueio, mas agora não. Agora eu já sei como lidar, eu sinto, eu já sei o que eu tenho que fazer, e aí eu sei onde é que eu tenho que trabalhar para isso ir melhorando a cada dia. É aos pouquinhos, sim. Mas isso ainda está me perseguindo, isso é aos poucos. Em outra reunião eu tinha falado que minha palavra do ano seria confiança. Confiar em mim, confiar no meu trabalho, confiar em tudo, nas minhas metas, nas minhas estratégias. E eu sei que eu preciso trabalhar muito ainda essa questão do medo. É porque isso tudo vem dos meus antepassados, dos meus pais, de tudo que não me quer lá no próximo nível. Eu quero, mas o meu subconsciente ainda tenta me travar. E aí, toda vez que eu vou mentalizar o que que eu vou me tornar se eu atingir minhas metas, isso acontece comigo. Meu corpo reage, eu sinto sufocada, eu tremo, eu fico com medo de verdade. Eu estou sendo muito sincera com vocês. Toda vez o próximo nível ele me assusta. E essa percepção é angustiante. Antes eu não sabia lidar, agora eu já sei. Então, assim, eu não. Agora, ó, eu tô com falta de ar, um pouquinho. Coisa pouquinha, leve, mas tá. Sabe aquela coisa assim que você tá nervosa? Do nada? É isso. É por isso, assim, eu falo assim, me assusta e tudo, mas é algo que eu já sei lidar por causa do método, né? Que a gente sabe como que lidar. Mas ainda é ruim. A gente fala, a gente quer que tudo mude, né? Assim, um passe de mágica. Por que que eu ainda sinto isso, meu Deus? Mas é porque eu tô no caminho certo. Se eu tivesse parado, isso não ia acontecer, porque eu estaria na zona de desconforto. muito bem. A gente até falou isso no encontro nosso do final do ano, sobre toda vez que você vai mudar de nível, alguma coisa quer te segurar. Isso é natural acontecer com todo mundo. A parte boa é saber lidar, né, Rosa? A parte ruim é porque a gente tem que lidar. E isso acontece com todo mundo, né? Oi, baby. Quer falar com as minhas alunas? Ah.
Sendo mentor e sendo avó. Vamos lá. Então, o bom é saber lidar com isso, mas que isso acontece, acontece. Em algumas pessoas é mais intenso, em outras pessoas é mais leve, mas todo mundo, quando vai mudar de nível, gente, acontece essa coisa de algo quer me segurar. E esse algo é o nosso inconsciente, né? É o que está registrado lá. É o que de fato faz com que a gente já não esteja onde nós queremos estar. E o caminho é aplicar o método para que você possa ir subindo degrau por degrau, sabendo o que fazer quando vem esse medo do futuro. O medo do futuro, gente, é uma coisa muito presente na vida de muitas mulheres fortes, algumas de forma mais intensa, outras menos. Mas o importante é a gente saber como lidar com isso, porque um jeito de tirar tudo isso automático não existe, né? E saber como lidar é o que realmente faz toda a diferença. E é por isso que, mesmo tendo desafios, as mulheres do movimento estão sempre em crescimento, em desenvolvimento e conquistando muito. Por isso que a nossa vida é de conquista em conquista, por conta dessa consciência e desse plano, nesse passo a passo sobre o que fazer. É técnica do sentir na veia e o plano de execução que a gente está trabalhando aqui, né? Bom, mulheres, nesse primeiro momento, vocês entenderam um pouco na prática de como associar sua frequência com o seu sonho. Vocês viram o nível de energia que vocês têm ao se conectar com esse sonho, quais são os sentimentos, como você se sente, quem você se torna em todos os sentidos, físico, emocional, a sua frequência, todos os sentidos você viu o que que te conecta, quem é a versão de você que te conecta com esse sonho. E agora você já tem uma noção de onde está teu sonho e onde você está. Se você está mais embaixo, se você está mais perto, se está bem pertinho, né? Você já sabe. No mesmo nível não está, né? Senão você não estava buscando essa meta. Você está no nível das metas que você já conquistou, mas as que você vai conquistar ainda não está. Então agora você já tem mais ou menos uma percepção se você está muito longe, se você está mais perto. E o que que eu vou fazer com isso agora, Andréia? Você vai Você pode trabalhar no seu dia a dia esse exercício que a gente acabou de fazer, de se perceber diante do seu sonho realizado, e você pode fazer isso todas as vezes que você visualizar o seu sonho, tá? Durante pelo menos 21 dias você vai visualizar esse sonho. Agora, o que que nós precisamos fazer para que essa visualização ela seja mais eficiente? Nós precisamos tirar mais tempo, construir etapas dentro dessa visualização e a gente colocar mais tempo em visualizar quem nos tornamos. Então, como é que ela funciona? Anota aí, gente, esse passo a passo. Qual é o melhor momento para visualizar? Você pode visualizar a qualquer momento, mas se você quer realmente um momento que faz toda a diferença neurologicamente, e isso não fui eu que inventei, tá? Você pode pesquisar isso nos estudos sobre neurociência, como a nossa mente funciona, enfim. O melhor momento é quando você acaba de acordar. Não é meia hora depois de acordar, não é depois que você já limpou a casa, não é depois que você respondeu as mensagens do WhatsApp, não, é na hora que você abre o olho de manhã. Abrir o olho é o melhor momento. Os estudos, vocês podem pesquisar com mais detalhes de neurociência, diz o seguinte, que nós temos vários momentos durante o nosso sono que ativa a nossa mente inconsciente. E, inclusive, eu falo muito aqui para vocês, quando vocês têm uma dúvida, né, o que vocês querem descobrir algo, vocês usarem essas duas janelas. É a hora de você, antes de dormir e logo ao acordar, porque essa janela são janelas de transição entre a nossa mente consciente, que é essa nossa mente criativa, né, racional, que nós usamos durante o dia, e a nossa mente inconsciente, que é o mais profundo, que acontece durante o sono. Então, você está nesse momento de transição e existe uma janela onde você conecta as duas mentes. E é nessa janela que é o melhor momento para você visualizar. Então, o que que você faz? Abrir o olho de manhã, 5, 10 minutos, 15 ali no máximo, não é um tempo longo. Você vai começar o seu dia como? Respira, consciente, de forma consciente e profunda, devagar, pelo menos 3 respirações, tá? Onde você inspira. Você pode até contar, inspirando, contando de 1 até 3, e soltando devagar, contando de 1 até 6.
A expiração é mais longa do que a inspiração. Pelo menos 3 vezes você faz isso de forma consciente. Depois que você faz isso, você fecha os olhos. Se você é que nem eu, gente, eu acordo já pronta para levantar, mas se eu ficar deitada, eu durmo de novo, eu durmo facinho. Então, se você é que nem eu, você senta na cama ou senta numa mesinha que tiver ali perto da sua cama, enfim. É, mas se você não tem problema que nem eu de dormir de novo, você pode ficar deitada mesmo, tá? Como você achar melhor, reclinada, enfim. De um modo que você não durma de novo. Então, você fez essas 3 respirações logo que acordou, aí você fecha os olhos e visualiza sua meta. Uma de cada vez, tá? Não é tudo junto e misturado para fazer aquela confusão, não. Uma de cada vez. Você visualiza uma meta, a mais importante para você. Aí você visualiza, cria aquela imagem, respirando profundamente e visualizando ali por 1 minuto no máximo. Não precisa ser uma coisa demorada, mas você vai criando o máximo de detalhes nessa imagem que você consiga. E aí depois você se visualiza conquistando isso, parecido com o exercício que a gente fez agora. E aí você vai prestar atenção em quem você se torna, considerando todos os pontos que eu levantei aqui. Seu nível de energia, quando você conquista isso, qual é? Como você se sente? Né? O seu posicionamento, sua postura. Quando eu falo postura, não é só física, porque a postura física também muda, né? Mas é aquela postura de posicionamento, como você se sente, você se banca diante da vida, você se banca diante daquilo, né? Sem medo, sem culpa. Como é que você se sente em todos os aspectos? E quais são os sentimentos que te conectam com aquela imagem de conquista? E você vai prestar bem atenção nesses detalhes, tá? E aí você se conecta com essa construção interna que você visualizou, que te conecta com essa realização. Então você sente tudo aquilo, construindo dentro de você tudo isso, esses sentimentos, essa nova postura, essa autoconfiança, tudo aquilo que você precisa para se conectar com esse teu sonho, ok? Não é coisa demorada, não, tá, gente? Isso tudo que eu tô falando é 5 minutos, 10 minutos, ok? E aí, depois disso, se você quiser, você pode fazer a sua oração, você pode fazer uma meditação guiada, depois você se levanta devagar, toma água, de preferência natural, ou até mesmo com sal integral, não é sal comum, tá, gente? Sal integral, um pouquinho de sal integral, inclusive faz maravilhas pelo nosso corpo depois dos 40, viu? E ali você faz um alongamento, alguma coisa suave, né? Se você é praticante de yoga, de alguma coisa assim mais leve, você pode fazer, enfim. Mas se você não faz, faz um alongamento mesmo, simples ali, tá? Devagar, trazendo ali leveza para o seu dia. E aí você segue para as suas tarefas normais do seu dia a dia, ok? É, um detalhe importante, gente, é que depois que você conclui esse momento, que deve durar ali 10 minutos no máximo, se você tiver disponível, você pode prolongar isso, mas não precisa ser mais do que 10 minutos. É interessante que aquilo que você vai fazer em seguida, você faça com presença, para você estender mais esse momento, mas você já iniciar o seu dia. Então, você vai escovar os seus dentes, vai fazer a sua higiene pessoal, você vai tomar o seu café, procure estar presente ainda, tá? Não fica na louca, já pega lá o celular, né? Nós fizemos um exercício com o pessoal da mentoria da turma anterior, de não pegar o telefone, estender o máximo possível para pegar o telefone. Teve gente que só pegou depois das 9, outro só pegou depois das 10, e todo mundo relatou mudança, percepção de diferença, tá? Então, não começa com o celular, tira o celular desse momento. Faz com presença seu momento de higiene, ou arrumar a sua cama, ou tomar o seu café, não sei. O que está na sua rotina, tá? Você não precisa mudar a sua rotina para isso, não. Você só precisa estar com presença, pelo menos ali meia hora do início do seu dia, estar 100% presente, ok? Faça isso durante pelo menos 21 dias e você vai ver as coisas fluírem, ok? E para fechar, tem uma coisa muito importante, principalmente para as mulheres fortes, gente, que é desafiador. Para mim ainda é desafiador, mas por eu ter consciência, eu consigo fazer, que é você aprender a esperar. Esperar no sentido de confiar que as coisas vão fluir.
Não ficar naquela preocupação, eu tenho que fazer mais, não consigo descansar, não consigo desligar. Ai, meu Deus, e aí, se eu não fizer, será que tá bom? Será que tá perfeito? É se desconectar disso. Você faz esse seu momento inicial do dia de visualização, de construção da sua versão de conquista. Você cumpre o seu plano estratégico do dia e solta. É como quem vai semear. Eu adubei a terra, eu deixei ela bem fofinha, eu coloquei a semente, eu reguei, agora eu não preciso fazer mais nada, eu preciso descansar. E a semente vai brotar, porque a parte de brotar a semente não sou eu que eu faço, eu crio as condições para que a semente possa brotar. Eu construo todo aquele processo inicial, o processo de plantação, e depois eu entrego para a natureza, entrego para Deus, entrego para a natureza, porque não sou mais eu. É a mesma coisa aqui. Você constrói toda essa energia, essa frequência, essa conexão com o seu sonho. Você realiza o seu plano de ação estratégico consistentemente, diariamente, de forma organizada, de forma estruturada. E aí depois você solta. É hora de você relaxar, é hora de você se conectar com o momento presente, com as pessoas que você ama, é hora de você realmente sair daquela preocupação, da zona de medo, da zona de preocupação, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Não, solta. Solta. O soltar, gente, é o que fecha com chave de ouro esse processo de construção de sonhos, tá? Mas para soltar, você que é mulher forte como eu, você tem que estar consciente e decidir fazer isso, porque o nosso natural é querer estar ali no controle o tempo todo, trabalhar até de madrugada, não parar nunca, não descansar nunca. É assim. A mulher forte quer estar no piloto automático, mas você, de forma consciente, depois de construir todas essas etapas, você precisa se permitir confiar, descansar, entregar, ok? Sobre o plano estratégico, a parte prática, o fazer. Nós temos dentro da mentoria um material chamado Plano de 90 Dias. Eu recomendo que vocês usem aquele plano ali, porque é um plano simples, testado, aprovado e que vai ajudar você a organizar as suas ideias, tá? Entra na plataforma e baixa lá, tem um e-book, tem os materiais, tem um plano semanal, plano diário, tem todo um passo a passozinho lá para vocês seguirem, ok? E ou você pode escolher um outro método. O importante é que você tem que ter a sua rotina diária desenhada, que lembra que eu falei, não é mágica. Esse processo que a gente faz, gente, de mentalizar, de trabalhar a frequência, é a turbina do nosso projeto, mas a gente tem que pôr a mão na massa, as coisas não acontecem feito mágica, tá? Quando você casa essas duas coisas, é impossível que a sua vida não ande. Ela vai andar, não tem como. Ela vai andar, certo? Mas você tem que ter um plano, uma rotina, o que que eu faço todos os dias, não é só quando dá, não é só de vez em quando. Você unindo essas duas coisas, um plano estratégico com essa construção da sua frequência, pode se preparar para se assustar com os resultados caindo rápido na sua vida. É igual a nossa amiga fez o plano lá e ficou assustada. Meu Deus, André, eu coloquei aqui minha meta, só não pensei que ia acontecer tão rápido. Então, isso funciona para todo mundo que fizer, ok? Agora eu vou colocar alguns pontos extras que vai ajudar você a se manter no fluxo, porque você vem aqui e assiste isso, acha legal, mas será que você vai fazer? E aí? O que que você acha? Você acha que você vai fazer? Quem acha que vai fazer? Quem tem certeza que vai fazer? Agora eu vou falar para você o que que vai te ajudar a fazer isso, porque aqui você fica empolgada, né? Tá na frequência e tudo, e aí você se empolga, mas tem muita gente que amanhã já não vai fazer. Tem gente que depois de amanhã já não vai fazer. Tem gente que vai fazer uma primeira semana, depois vai se perder. Então, anotem os extras que eu vou te dizer o que que vai fazer, o que que vai te ajudar a fazer, tá? Com afinco, com dedicação, com tudo. Presta atenção. Primeira coisa, gente, sabe o nosso Juntas Vamos Além? É isso. Porque quando você está na mesa certa, você se move. Se você está no meio de pessoas que cuida da alimentação, mesmo que você seja alguém que não cuide, você vai começar a despertar para isso.
Se você está no meio de alguém que faz de pessoas que fazem atividade física, mesmo quando está viajando, não importa, faça chuva, faça sol, você vai começar a despertar para isso. Se você está num ambiente de pessoas que estão prosperando, que estão evoluindo, que estão crescendo, que estão buscando autoconhecimento, que estão se desenvolvendo, não tem como a sua vida não mudar. Gente, nós somos seres influenciáveis, sim. Não seja tola de dizer, ah, eu não sou um influenciável. Você é, e eu consigo te provar facilmente. Todo mundo é influenciável. Às vezes a pessoa acha que não é influenciável porque, ah, já conheci uma pessoa que usava a droga e eu não usei. Não, gente, não é assim também não. Mas a sua vida é influenciada pelas pessoas com quem você convive. Por isso que a mesa onde você se assenta determina os seus resultados. Então, o primeiro ponto é você estar junto de mulheres que estão buscando o mesmo que você, crescer, evoluir, ter mais energia, estar na frequência dos sonhos, realizar muitas conquistas. Por isso que as mulheres do movimento estão sempre prosperando. Uma coisa interessante, né? A gente faz as nossas viagens internacionais e, vez ou outra, a gente vai para algum lugar que precisa usar um outro idioma. E as minhas alunas que não falam nenhum outro idioma, elas começam a falar: eu vou estudar inglês, eu vou estudar espanhol. E alguns começam a estudar, né? Vou estudar francês, vou estudar sei lá o quê. E não é uma coisa que a gente fica falando, olha, você tem que estudar, nananana. Nem é um pré-requisito, né, para vocês participarem do Mulheres Reais, você não precisa falar idioma nenhum para você participar, você só tem que ser aluna do método, só. Mas por que que as pessoas começam a despertar para isso? Porque elas começam a conviver num ambiente que elas veem, elas percebem que aquilo faz diferença. Por que que tem várias mentoradas que decidem fazer faculdade? Por que que tem várias mentoradas que decidem fazer uma pós-graduação, abrir uma empresa? Eu não fico aqui determinando o que que vocês têm que fazer da vida, não, gente. Eu só mostro o caminho para que você torne os seus sonhos realizáveis, independente de qual seja o seu sonho. Mas as pessoas vão se despertando porque elas vão observando, elas vão convivendo em lugares novos, ambientes novos, com pessoas novas, com outros níveis de conversa, outros níveis de assunto, elas vão percebendo, olha, isso aqui pode ser bom para mim, isso aqui vai me trazer benefícios, e com isso elas vão crescendo. Então, queridas, o que acontece é que a sua mesa determina, sim, os seus resultados. E você pode assistir isso aqui, achar lindo e maravilhoso. Se você passar o ano junto com pessoas negativas, gente viciada no caos, esqueça, você não vai fazer. Você vai ter só um conhecimento a mais, mas conhecimento a mais, gente, não resolve nada, porque você saber como é que faz para emagrecer e não fazer, não vai te emagrecer. Aqui é a mesma coisa. Você saber o caminho para realizar os seus sonhos, mas não fazer porque você está vivendo num ambiente caótico, com pessoas negativas, com pessoas viciadas no caos, só você saber o que a gente faz não vai mudar a sua vida. Para você mudar a sua vida, você tem que fazer o que a gente faz, não é só saber o que a gente faz. E o melhor jeito de fazer o que a gente faz é estar no nosso meio, porque o Juntas Vamos Além é sobre isso. É sobre nós estarmos na mesma frequência. Vocês viram a Rosa falando? Tem hora que eu sinto que minhas dores querem me derrubar, mas ela tem um ambiente onde ela pode recorrer. Ela tem um ambiente onde ela pode falar sobre isso. Ela tem um ambiente onde as pessoas vão entender. Se qualquer um de vocês entrar lá no grupo da mentoria e falar um desafio, mesmo que eu não veja na hora, vai ter sempre uma outra mentorada que vai te dar um suporte. Por quê? Porque nós estamos vivendo na mesma frequência, com os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Ninguém vai te dar uma palavra negativa. Se você realizar um sonho e colocar lá no grupo da mentoria, todo mundo vai celebrar. Sabe por quê? Porque todo mundo está na mesma frequência. As pessoas não vão ficar calada igual no grupo da família porque mexeu na ferida delas. Entende? Então, você está no ambiente certo, com a estratégia certa, é o que faz a diferença para você. É o que te tira do meio da multidão. É o que faz você chegar no final do ano, não só lembrando quais foram as suas resoluções, mas com elas realizadas. Por isso que aqui no nosso caderninho tem Vivendo de Conquista em Conquista, né? Que essa é a nossa realidade, vivendo de conquista em conquista. E não é à toa, não é merchan, né? Não é marketing, é a nossa realidade. Qualquer pessoa que nos acompanha, mesmo de longe, percebe que essa é a nossa realidade. Mas tem um passo a passo, tem um método e ele precisa ser aplicado.
E uma das coisas que vai fazer você realizar é você estar num ambiente onde as pessoas estão fazendo isso. Sabe por quê? Porque aqui no nosso ambiente isso não é uma coisa extraordinária, é o nosso dia a dia, é a nossa rotina. Entra ano e sai ano a gente fazendo isso, né, Rosa? Quem está aqui há mais tempo? Não é Rosângela? Não é Pamela? Deixa eu ver quem está aqui mais tempo. Não é Nildean? Marta? Estou chamando só o nome das antigas, gente. Porque elas já estão aqui há muito tempo e elas sabem que todo ano a gente faz isso. Esse é o nosso estilo de vida, não é? Tipo, ah, porque começo de ano vamos fazer aqui uma lista de meta aí, mês que vem ninguém mais nem fala sobre isso. Não, é o nosso dia a dia. Qualquer mês do ano você vai ouvir falar sobre isso aqui no movimento, é a nossa realidade. Então não tem como você estar num ambiente desse e não fazer. Por quê? Porque é assim que é aqui. Todo dia é assim, todo tempo é assim. E isso faz toda a diferença. Veja quem são as pessoas que você precisa dar uma certa distância, eu costumo chamar de uma, um afastamento gentil, né? Você não precisa se intrigar das pessoas, abandonar as pessoas, até porque não existe abandono de adulto, tá, gente? Tira isso da sua cabeça. Não existe abandono de adulto. Abandono é de criança, de pet, de idoso que não dá conta mais da vida sozinho. Fora isso, não existe abandono. É só conversa fiada, é dependência emocional. Então, veja quais são as mesas que você precisa se assentar esse ano para que esse seu plano funcione. Senão, você vai ficar com conhecimento a mais e sem nenhum resultado novo. Muito bem. Me sabotei com o fuso horário, mas entrei mesmo atrasado, porque decidi que quero estar no movimento. Parabéns, bem-vinda. Juntas vamos além. Bom, o que que vai acontecer, gente? Lá no grupo da mentoria, eu vou enviar alguns áudios, alguns materiais durante esses 21 dias para reforçar tudo que a gente viu aqui hoje, tá? Para dar esse impulso, para que a gente se mantenha firme nessa construção, que é a nossa rotina, o nosso dia a dia, para que todas possam estar ali, né, realizando, compartilhando. Você pode compartilhar no grupo que você estiver, quem não estiver no grupo da mentoria, mas você também pode fazer parte junto com a gente, caso você queira, você pode falar comigo no PV, que eu vou lhe orientar o que é que você precisa fazer para participar desse nosso ciclo de mentoria. E, gente, o mais incrível de tudo isso, o mais forte de tudo isso, é porque a nossa percepção vai mudando, a nossa frequência vai mudando e conquistar vai se tornando algo tão natural, né? Tão natural para nós, algumas coisas que eram tão distantes se tornam tão comuns. É tão incrível ouvir isso de vocês. Ouvir das mulheres que eu lembro de mulheres que fizeram a sua primeira viagem internacional, parecia ser uma coisa tão absurda, tão distante, e hoje é tão comum, tão natural. E as coisas vão se tornando natural. Eu falei para vocês lá no início, né, que eu apanhei um pouco porque eu ganhei meu MacBook novo, instalei o Zoom hoje e fiquei apanhando aqui no início, por isso que a gente começou um pouquinho atrasado. Começamos no horário, né? Mas acabou tendo uns problemas técnicos e aí acabou atrasando. Mas eu olho nos meus cadernos, lá em 2017, 2016, eu sonhava, gente, de ter um notebook, não era nem um MacBook, era um notebook. E eu já tive, sei lá, eu tive mais de 10 notebooks e esse é o meu segundo MacBook. Depois que você tiver um MacBook, você nunca mais vai querer outro, viu? Só para dizer, só para vocês já irem pensando aí no próximo nível. Nunca mais vocês vão querer outro, gente. Eu tive o meu outro MacBook por 5, 6 anos, eu nunca precisei de uma manutenção. E os outros notebooks que eu tinha, a cada 6 meses tinha que fazer manutenção, gente. É outro nível mesmo. Você não tem negócio de vírus, não tem negócio de manutenção, o negócio tá bugando, tá travando, não tem isso. A única chatice dele é porque ele não se comunica com os data shows dos eventos. Ah, mas isso é um detalhe, né? É um detalhe que acontece, sei lá, 5 vezes por ano, então não compensa ser outro por causa disso. Então, queridas, vocês vão vendo que vai se tornando cada vez mais comum para vocês realizar. Vocês vão vendo que cada dia mais você vai se aproximando da sua nova versão e de tudo aquilo que compõe o seu novo nível. De locais, de pessoas, de ambiente, de conquistas, de tudo, em todas as áreas, financeira, profissional, pessoal.
né, relacional. Isso tudo vai trazendo um novo estilo de vida para todo mundo. A vida que você sonha, merece e que já está disponível, né, dona Pamela? Que já está disponível. Bom, queridas, alguma pergunta? Alguma pergunta, algum comentário, algum compartilhar de algum algo que você queira compartilhar de realização? Vocês que já estão no movimento, como fechar o seu ano, pode abrir o microfone ou colocar no chat, tá? Eu quero falar o que eu falei no grupo esses dias também, questão de a gente colocar uma meta e você perseguir essa meta e fazer tudo que a André está falando aqui, fazer acontecer. É, eu tenho uma meta ousada para seguidores, compradores esse 2026. E de julho para cá eu tinha colocado. Meu Instagram ele estava bem estagnado, gente. Bem mesmo. Já tinha uns 2 anos que eu estava assim. E aí, quando foi em agosto, eu falei, não, eu tenho que começar a colocar o gás para ele crescer. Aí eu estipulei 1.400 seguidores. Pode parecer pouco? Pode. Mas vocês não fazem ideia do que são esses 1.400 seguidores que estão, principalmente das mulheres que estão chegando, porque futuramente eu pretendo nichar a minha agência para grupos. Ainda vai levar um tempo, tal, mas eu estou trabalhando para isso acontecer. E aí eu atingi, na verdade, eu ultrapassei os 1.400 em menos de um mês. Eu tinha 1.200 e aí eu fui, coloquei gás, aí eu perdi o medo, por isso que a minha palavra do ano é confiança, porque eu perdi o medo de falar mais sobre os grupos, que eu tinha muito medo de as pessoas achar que eu já estava nichada e não comprar de mim. E aí é uma bobagem isso, a gente tem que saber trabalhar e saber segmentar de uma forma que fique claro, mas você vai trabalhando dos dois lados ali para tudo ir se alinhando. E aí quando foi, era para até o dia 31 e quando foi, acho que no Natal, pouco depois do Natal, eu não me lembro, acho que foi uma semana antes da data que eu tinha estipulado, eu ultrapassei os 1.400 seguidores e agora a minha meta para esse ano é um pouquinho mais ousado, mas assim, aos pouquinhos eu acredito de todo o coração que vai acontecer, porque o universo está entendendo já. E é isso, para mim é uma conquista assim enorme porque é algo que eu queria muito, que eu batalhei muito para conseguir. Só eu e André sabemos o que é, o que, que eu passei algumas questões que estavam acontecendo comigo para André, de medo, de ansiedade, de insegurança e tudo, e ela me orientou. Eu falei, caramba, o que está me travando é o medo. E realmente, o que estava me travando era a insegurança e o medo porque eu não estava alinhando o que eu queria com as estratégias. Quando eu comecei a alinhar tudo, até os parceiros que estavam se afastando começou a voltar. Soltou a corda, hein, Rosa? Isso é grandioso demais para um final de ano tão desafiador que eu passei emocionalmente. Foi assim, eu só tenho que agradecer. E quando eu vi hoje o resultado do crescimento das vendas, pelo CRM que ele me mandou, eu fiquei assim, uau! E foi agora pouco antes, na hora que eu abri o e-mail, estava lá, 58% crescimento das vendas, e aí todo o relatório anual. Eu falei, gente, eu pensei que eu não tinha crescido nada. Isso é grandioso, é só agradecer, Andréia, todo esse método, movimento, e dizer para as que estão chegando. Faça, não saiam. Não, não faça disso aqui só um oba-oba. Porque o oba-oba a gente faz aí muita coisa na vida e ele só leva a cabeçada. Faz mesmo. Eu deveria estar mais avançada se não fosse as questões emocionais que a gente vai trabalhando. Mas é um pouquinho de cada vez. E é isso. Meu ano está começando assim, com muita positividade, mais ação. Porque a gente ser positivo é preciso, mas se você não colocar em ação as estratégias, nada vai acontecer. E isso eu já venho falando há quase 5 anos. Tem que entrar na mentoria. Tem que fazer o que a André ensina, que as coisas acontecem. Não adianta você só ouvir e não fazer. Por isso que eu estou aqui, dando depoimento para vocês. E para as que estão chegando, eu sou falante mesmo, viu?
Parabéns, Rosa, é só o começo, tem muita coisa ainda por vir. E olha, Rosa, tem uma coisa, no início você conquistava numa proporção. O crescimento, ele é assim, ó, tá? Então não é só para cima, ele também vai crescendo exponencialmente. Então agora a proporção de conquista vai aumentando, vai se multiplicando. Parabéns, continua que você está no lugar certo e fazendo a coisa certa. Cadê a Marta, que levantou a mão? Oi, Marta. Olá, mulheres! Saudade que eu tava de vocês. Saudade de você, minha mentora. Deixa eu falar para vocês uma meta que a gente alcançou, né? Eu e Pamela, não sei se ela ainda está por aí, e comentar rapidinho. No mês de novembro, a gente decidiu fazer o evento o Herdeiras do Amor aqui em Paraupebas. E assim, vocês podem imaginar, foi muito desafiador, mas a gente temos uma mentora que nos orienta a vencer esse medo, né? Vamos lá, vamos trabalhar esse medo. Mas, gente do céu, eu falava com Pamela, a gente orava, a gente fazia campanha, a gente fazia um monte de coisa e as mulheres, todo mundo, tô viajando, tenho isso, tenho aquilo, mas fomos lá com a coragem, a perseverança, estipulamos uma meta e, resumindo a história para vocês, no dia que a Pamela chegou, um dia antes a gente conversou, local, conseguimos o local, conseguimos um patrocínio, Pamela fechou com algumas pessoas e a gente ainda não tinha a quantidade escrita de pessoas que a Pamela falou, Marta, a gente precisa de tantas pessoas. E aí eu falei, não, se for uma pessoa, eu costumo falar essa frase da Andrea, né? Se for uma pessoa, a gente vai lá e faz. E por incrível que pareça, no dia tinha 12 mulheres. Eu fiquei passada quando a gente olhou o número e a Pamela falou assim: Marta, vai, vai ter 12 mulheres. E aí no dia tinha 14 com nós duas, né? E eu fiquei assim, nossa, né? É inacreditável. Pamela, tá vendo? Tá vendo? Ela falou, apenas confie, entendeu? E eu queria compartilhar isso com vocês porque foi uma meta que a gente traçou, foi um momento bem complicado, bem desafiador, e a gente teve muito medo. Eu tive muito medo, falar por mim, né? Eu tive muito medo de não ir ninguém. Mas a gente foi lá, encarou e fez. A gente foi lá e fez. E, e vencemos o medo, né? E o medo que tinha lá, tudo que a gente passou, foi para nos levar para o próximo nível. A gente precisava vencer esse medo em 2025. E que em 2026 nós já temos eventos planejados, eu e Pamela já temos vários. A nossa convenção vai sair, é daí, é vencendo esses medos. A gente precisa quebrar todos esses medos. E eu queria só compartilhar com vocês que eu fiquei muito feliz no final do evento. A gente conversou, eu e Pamela, e assim a gente conseguiu, a gente se superou, a gente se desafiou, a gente venceu. Era sobre isso, é dizer que 2026 vai ser incrível. Parabéns, feliz 2026 para todos vocês. Uau, incrível! Gente, o movimento agora já tem vida própria, né? Já tem mentoras, treinadoras atuando. A mentora já pode até tirar umas férias, gente. Como assim? E as mulheres continuam sendo alcançadas, curadas, transformadas, prosperando. E o legado de cura e prosperidade não para, né? Ah, tirei até uma foto do nosso livro aqui na neve, depois vou mandar para vocês. O livro chegou nos Estados Unidos, minha gente, ó. O livro rodando o mundo. Europa, Argentina e agora nos Estados Unidos. Brinca. Bom, queridas, esse é o caminho, né? Se você segue tudo que a gente está direcionando aqui e está nas companhias certas, não tem como dar errado. Já tem gente falando aqui que quer estar na mentoria. Venha. Se você ainda não está na mentoria, aproveite, porque, gente, nós não estamos de brincadeira. Não estamos. A gente não brinca. A gente leva sonho a sério aqui no movimento e vamos trabalhar muito forte. Essa semana eu vou soltar o calendário para vocês de atendimentos. Vamos retomar nossos encontros da mentoria
e trabalhar aí os nossos 21 dias de construção dos nossos sonhos de 2026 nessa frequência maravilhosa. Então, se preparem, porque 2026 já começou com tudo aqui para nós do movimento. E vamos juntas, né? Porque juntas vamos além. Bom, querida, se mais alguém quer compartilhar algo, alguma conquista ou fazer alguma pergunta, este é o momento. Se não, vamos partir para a prática, né? Porque é muito legal a gente estar junto, é muito legal compartilhar, é muito legal estar nessa frequência, mas precisamos também fazer, né? Lembra da pirâmide? Ser, fazer, vai construir o ter, e é isso que nós vamos fazer aqui nesses dias. E vocês que são novas no movimento vão entender por que que nossos planos realmente funcionam, por que que a gente continua realizando depois de fevereiro, né? Não fica só como, ó, gente, é incrível, mais de 70% das pessoas que fizeram resoluções de ano novo, né? Porque nem todo mundo faz. Mais de 70% em fevereiro já não tem, nem lembra mais o que foi que decidiu. Aqui no movimento isso não acontece, porque é o nosso estilo de vida diário o ano todo, né? Então você que é nova, se prepare, porque essa frequência ela não baixa, não, ela só sobe. Tá certo? Bom, queridas, feche os seus olhos aí. Quero que você saia desse encontro aqui turbinada, no rumo aos seus sonhos de 2026. Então, feche os olhos, respira profundamente, como se você quisesse que eu escutasse a sua respiração. Inspira, solta, relaxa. Inspira, se conecta. Vai sentindo, vai se permitindo, vai se conectando com você, com o seu corpo, com o momento presente. Respira e relaxa, se conecta. Vai sentindo, vai respirando. E agora, mais uma vez, eu quero que você traga a imagem do seu sonho, seu maior sonho para 2026. Traz essa imagem com riqueza de detalhes. Observe a sua roupa, onde você está, com quem você está, seu nível de energia, sua postura corporal. Vai se conectando com esse sonho, vai se conectando com a sua versão realizadora, conquistadora. Vai sentindo quem você é com esse sonho realizado. Vai percebendo quem você é ao realizar esse sonho, ao se conectar com esse sonho, quem você se torna. Isso, sente, se conecta com essa frequência de quem você se torna. Talvez você diga, eu me torno mais confiante, eu me torno mais segura, mais próspera, mais eu me torno mais curada emocionalmente, mais forte emocionalmente, mais potente emocionalmente. Talvez você diga, eu me torno mais feliz, eu me torno mais leve. Talvez você perceba que você se torna mais realizadora, mais confiante. Talvez você sinta que você se torna mais leve, que você entra no fluxo e que a vida anda sem você precisar se sacrificar, apenas se dedicar. Eu não sei, mas você sabe o que você sente quando você se conecta com esse sonho. Você sabe quem você se torna. Você sabe o nível de potência que você alcança, o nível de frequência que você alcança. E eu quero que agora você se aproprie disso, que você sinta dentro de você com muita intensidade quem você se torna, quais são os sentimentos. Sente isso agora, se conecta com isso agora. Respira e sente cada um desses sentimentos potencializadores de sonhos, de conquistas. Se conecta. Se conecta com quem você se torna, se conecta com a sua força interior, se conecta. Isso. Deixa existir. Isso. Sente, 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 sente. Isso. É isso. É real. É real, já existe, você está acessando agora a sua nova versão, a versão que vai te levar rumo a todas as conquistas que você
tem em mente, e até aquelas que você ainda nem conseguiu visualizar. Essa sua versão vai te levar até elas. Sente, se apropria disso. É isso, é real, já existe e você é merecedora de tudo isso. Gente, eu amei estar aqui com vocês, já estava com saudade de vocês. Tirei essas férias aí, mas a saudade sempre bate, né? Eu vou convidar vocês agora, nós vamos encerrar e eu vou convidar vocês para a gente fazer uma foto